Resolução do exemplo. João é irmão de José. Capítulo 1. Dado um conjunto de fatos, me diga uma frase que expressa a relação irmão. Então, eu tenho que o meu irmão, ele é um homem, e além disso, o meu irmão é um homem, e o meu pai é pai dele, ou a minha mãe é mãe dele. Eu tenho as relações irmão, homem, pai, pai, mãe, mãe. Eu tenho os objetos eu, meu irmão, meu pai, minha mãe. A cada objeto eu vou associar uma variável. Eu, variável y, meu irmão, variável x, meu pai, variável w, minha mãe, variável z. Com isso, eu consigo um conjunto de regras e cláusulas. As cláusulas de RO que eu vou trabalhar nesse exemplo é irmão, x é irmão de y, homem, x é homem, pai, w é pai de y e w é pai de x, mãe, z é mãe de y e z é mãe de x. Combinando essas cláusulas de RO, eu obtenho a seguinte regra: x é irmão de y se x é homem. O pai, existe um w que é pai de y e também é pai de x, e existe um z que é mãe de y e também é mãe de x. Eu vou colocar então na minha base de fatos no final a regra que eu acabei de criar. Então eu tenho a seguinte regra: irmão. E também vou derivar agora a minha pergunta: se João é irmão de José. Bom, com isso eu tenho a pergunta: João é irmão de José? Para encontrar a derivação disso, eu teria que já ter um fato na minha base de regras. Como eu não tenho nenhum fato, eu vou procurar uma regra. Na linha 17, eu encontro a regra que nós acabamos de criar, que diz que x é irmão de y se x é pai, se x é homem, se existe um w que é pai de x e esse w é pai de y, ou se existe um z que é mãe de x e esse mesmo z é mãe de y. Se eu substituir x por João e y por José, eu vou obter a regra número 18, que diz que João é irmão de José se João for homem, se existir um w que for pai de João e esse mesmo w é pai de José, ou se existir um z que é mãe de João e esse mesmo z é mãe de José. Bom, dado a minha regra 18, eu verifico que eu ainda tenho algumas variáveis, que é a variável w e a variável z. Eu vou procurar valores de constantes para substituir a minha variável w e a minha variável z na regra 18. Eu encontro na linha 1 do meu programa o fato de que José é pai de João. Então, eu poderia substituir a variável w por José e eu vou obter a regra número 19, que diz que João é irmão de José se João é homem, José é pai de João e José é pai de José. Verifiquem que eu ainda tenho uma variável na minha regra 19, que é o z. Eu vou procurar um valor constante para substituir a variável z. Então, dado que eu tenho a regra 19, eu vou encontrar na linha 19 do meu... Aliás, eu vou encontrar na linha 8 do meu programa o fato: Nazaré é mãe de José. Se Nazaré é mãe de José, então eu posso substituir Z por Nazaré, obtendo a regra número 20, que diz que João é irmão de José se João é homem, José é pai de João e José é pai de José, ou Nazaré é mãe de João e Nazaré é mãe de José. Bom, então eu vou avaliar essa regra. Na avaliação dessa regra, eu vou procurar fatos que tornem todas as cláusulas da minha regra 20 verdadeiros ou falsos. Na linha 14 do meu programa, eu tenho o fato de que João é homem. Na linha 1, eu tenho o fato de que José é pai de João. Eu não encontro nenhuma linha com o fato José é pai de José. Eu encontro na linha 8
o fato de que Nazaré é mãe de José. E eu não encontro nenhuma linha com o fato Nazaré, mãe de João. Com isso, a interpretação que eu vou dar para a regra João, irmão de José, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Verdadeiro e falso derivam falso na lógica booleana. Falso ou falso deriva falso. E verdadeiro e falso deriva falso. Com isso, a interpretação que eu dou para a minha pergunta, João é irmão de José, seria falso. Mas eu ainda tenho fatos no meu programa que poderiam substituir a variável Z ou W da minha regra 18, que tornem a minha pergunta verdade. Eu tenho que procurar. Então, eu volto para a minha regra da linha 18 e vou procurar um outro fato, abaixo da linha 1, que case com pai W João. Eu não encontro tal fato. Procuro, então o sistema iria retornar falso. Eu vou procurar também um fato que case com mãe Z João, abaixo da linha 8. E eu não encontro. Então, o sistema vai retornar no.